Vamos lá, abra tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Você não tem noção como eu estou empolgado para compartilhar essa palavra hoje com vocês aqui dentro, com quem está em casa, e esse texto que fica depois aí para tanta gente rever e ver essas palavras que têm saído aqui desse altar. Esse tema, querido, você fala, apóstolo, mas outros dias sempre o senhor está empolgado. Sim, eu me empolgo cada semana, mas eu lendo essa palavra aqui, é como se enquanto eu lia, viesse o rostinho de alguns de vocês, viesse o nome de alguns de vocês, e eu ficasse assim pensando, meu Deus, tomara que essa pessoa ouça, tomara que esse outro ouça, tomara. E eu não sei se é assim com você, quando você tem uma coisa muito boa e você começa a se lembrar de pessoas que você queria compartilhar, isso é algo bom. E é o que eu quero fazer hoje. Deus me deu essa palavra em Gênesis 26, onde o tema será expansão. Qual que é o tema? Esse tema expansão, querido, é um tema bíblico. Você vai descobrir que nós estamos entrando nos tempos de Rehobote. A questão, eu poderia até dizer, não, o tema é Rehobote. Alguns vão ficar, que Rehobote é esse? O que significa isso? Mas a palavra hebraica significa expansão. Deus quer levar você a um tempo de expansão. Olha o que está dizendo em Gênesis 26, de 12 a 22. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o quê? O abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou como, igreja? Riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham o que dele? Inveja, né? E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque, Abimeleque era o rei dos filisteus, né? Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. O que eles diziam? Olha bem, eles encontram a água e vem o pessoal da terra e diz, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Então guarde esse nome, Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Na verdade o termo original é Sitná. Partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de quê? Rehobote. Ezeque, Sitna, Rehobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Eu quero ler apenas o versículo 22 agora, em algumas versões, acompanhe comigo no telão. Ele partiu dali e cavou outro poço, e não houve discussão por causa dele. Então ele o chamou de Rechovote, ou amplos espaços abertos, e disse, agora Adonai preparou-nos um espaço, e seremos produtivos na terra. Outra, Isaque saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez não houve disputa por causa da água. E o poço foi chamado de Rehobote, espaço amplo. Isaque disse, agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Olha bem, Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rehobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Agora só a última frase em outras versões bíblicas que eu olhei. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. No momento, o Senhor deu este lugar para nós e nós seremos prósperos nesse território. Porque agora fez-nos ampliar o eterno e frutificaremos na terra. E por último, agora Deus fez espaço para nós. Ele disse, nós podemos ser frutíferos na terra. Eu gosto de ler esses textos ou o texto em versões bíblicas, em entendimentos, porque eu acredito no poder da palavra quando lida. Eu acredito que aqui Deus já começa a falar com a gente.
Eu acredito que é necessário expor, mas alguns já vão ouvindo a leitura e dizendo: meu Deus, eu quero esse Reobote. Eu não quero Ezeque, porque eu não quero discussão. Eu não quero Sitna, porque eu não quero briga. Mas eu quero espaços amplos para a minha vida. Eu quero expansão para a minha vida. Eu quero lugar para crescer. Eu quero uma terra para prosperar. Eu quero um lugar para exercer a chamada que Deus tem sobre a minha vida. Então o próprio texto ele já é uma profecia quando você descobre que eram 3 poços. Eles diziam que esses 3 poços têm a ver com os 3 templos, desde o templo de Salomão, o templo depois que foi reconstruído após a Babilônia, e o 3º templo de Israel, que eles acreditam que seria o templo de Reobote, ou o poço de Reobote que representa. Mas na verdade para nós aqui hoje, para cada um que está em casa, para você que está aqui, eu quero caminhar com você nessa história, e a gente vai descobrir como que essa história de Isaac, ela é extremamente atual para a sua vida. Eu quero muito que você entenda isso e diga: Deus, eu preciso receber essa palavra para expandir a minha vida. Eu quero ser alguém expandido, eu quero ser alguém que pense de maneira diferente, que pense na mentalidade de Isaac. Então vamos aprender. Tentaram destruir o instrumento que estava fazendo Isaac prosperar. Vamos falar juntos? Tentaram destruir o instrumento que estava fazendo Isaac prosperar. Então, no primeiro momento, você vai descobrir que alguém está destruindo o instrumento da tua prosperidade. Alguém está tentando tapar os poços que liberam fontes de águas que prosperam você e prosperam tua casa. Fecharam todos os poços deixados por seu pai, enchendo de sujeira. Abraão havia aberto poços. Você vai perceber que Abraão tinha 2 características muito fortes na caminhada dele. Ele levantava altar e abria poços. Quais eram as 2 características? Um tinha a ver com o mundo espiritual, outro tinha a ver com o mundo natural. Você vai perceber que Abraão demarcava território o tempo todo, levantando altares para demarcar o mundo espiritual, abrindo poços para demarcar a terra que Deus deu a ele. Então ele tinha uma promessa, mas ele trabalhava em cima da promessa. Então você descobre que Abraão, ele é tão abençoado que ele cria um problema aos seus filhos. Um problema que você não chamaria de problema, mas que com certeza Isaac tinha, Jacó teve e toda a geração de Israel tem, que os lugares ficam pequenos para quem tem a bênção de Deus. Então eles sempre, os lugares eram pequenos. Então entenda uma coisa: como lidar com essa situação? Quando alguém, por causa da inveja, quer tapar o motivo da sua prosperidade. É interessante porque o meu tema hoje não é pregar sobre a inveja, mas eu estava lendo a respeito. É interessante como de fato é um mal que atrapalha a vida de muitas pessoas. Como lidar com essa situação? A gente mergulha nessa história e vamos aprender que a resistência provocada contra a sua prosperidade leva você a lugares amplos. Que toda vez que você é resistido, é como se você fosse sendo empurrado para lugares maiores. O que eu quero mostrar a você, querido, não é o meu entendimento do apóstolo, é o que a Bíblia me faz entender. É o meu entendimento hoje, é o meu entendimento de vida, mas não é porque eu acredito nisso na minha experiência. Eu acredito nisso porque a Bíblia me mostrou que todas as vezes que eu passo por uma resistência, Deus está me conduzindo para Reobote. Reobote, você vai lembrar depois de novo, é expansão. Fale comigo, expansão. O que significa? Espaços, lugares amplos, espaços abertos, expansão. Então fale comigo, Reobote é o meu lugar. O que você vai descobrir? Que lugares são pequenos para quem tem promessa. Ah, querido, aqui você não vai se sentir exclusivo, porque Isaac não se sentia assim. As pessoas que o faziam assim. Você vai perceber que o problema não é daqui para lá, o problema é de lá para cá. O problema não é como você vê as pessoas, você subjuga pessoas. Não, pelo contrário, é como as pessoas olham para você e enxergam a prosperidade em você mais do que você mesmo. Existe uma estatística, querido, que eles te veem pelo menos 10 vezes mais rico do que você é. Sim, existe um estudo sobre isso. Então você posta uma foto daquela bonita lá pescando, bonita lá correndo, alguém olha e ele tem uma sensação que você é 10 vezes mais rico do que aquilo que você está mostrando. Então você imagina como é que estão olhando você, né? Imagina como estão te vendo, né? Você bota uma bicicletinha, eles veem uma bicicletona. Bota numa moto, tudo é ampliado pelo menos 10 vezes. Por quê? Porque o problema não é como eu vejo você, é como você me vê.
Então o problema de Isaac é que ele já era rico. Só que quando olhava para ele, falava que ele era riquíssimo. As pessoas viam muito, ampliavam muito, e isso provocava uma inveja tão absurda, a ponto das pessoas dizer: vamos tapar os poços dele para esse homem não prosperar mais. Vamos tirar o instrumento da prosperidade dele para ver se ele vai continuar ainda prosperando. Só que a gente aprende aqui com a vida de Isaac, e a gente aprende com a vida também de Abraão, a vida dos patriarcas, que a bênção não está sobre território, mas sim sobre pessoas. A bênção não está sobre terra, mas sim sobre a pessoa. Então olha bem, a gente tem que olhar nessa palavra, porque ela vai despertar o nosso espírito, abrir ou reabrir velhos poços que foram entulhados no nosso passado. Poços que um dia foram abertos e que foram entulhados por conta da inveja, por conta da ação contrária contra a sua vida, por conta da resistência. Quem aqui quer ter paz, além de mim? A gente não quer ter paz? Paz para trabalhar, não é? Paz para sonhar, paz para viver a tua vida, paz para poder usufruir do trabalho que você tem, paz para curtir a tua família. Todo mundo quer paz. Significa, querido, isso significa Rehobote, lugares amplos. Todos nós queremos poder exercer nossos dons à vontade, sem que alguém resista àquilo que Deus deu para você. Só que às vezes todos nós gostamos dessa ideia, né? Do Rehobote, significa expansão. Expansão é isso, é você ter paz para fluir, é você ter paz para trabalhar, é você ter paz para se relacionar, sem que as pessoas olhem para você e pensem o que você não... Olha, mas ele está falando, mas está pensando outra coisa. Então já perdeu a paz ali, já travou você, já tapou a sua fonte, já roubou a tua bênção. Só que aqui você descobre que a ideia aqui é que Isaac, ele só cresceu mais porque foi resistido. Então não é prazeroso ser resistido, mas a resistência te amplia. Fale comigo, a resistência me amplia. Então não é prazeroso vivê-la assim, mas ela tem uma capacidade extraordinária de empurrar você para lugares amplos. A minha visão hoje, querido, aqui para o Ministério Projeto Vida, para quantos estão me ouvindo, é que nós estamos vivendo, ou vamos viver dias de Rehobote. Dias onde Deus vai expandir você, dias onde Deus vai colocar você em lugares amplos, para que você possa crescer sem ter dificuldade, porque os lugares vão suportar você, suportar os sonhos que Deus entregou a você. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então você descobre que Isaac só achou Rehobote quando foi passar por conflitos. Ele não encontraria Rehobote se não fossem os conflitos, se não fosse a resistência, se não fosse a ação contra ele. Então é por meio das dificuldades que Deus nos faz crescer, para que a gente ocupe esses lugares mais amplos e que Deus tem preparado para nós. Vamos caminhar. Lugares são pequenos para quem tem promessa. Vamos falar de novo? Lugares são pequenos para quem tem promessa. Fala para o irmão do lado. Lugares são pequenos para quem tem promessa. Abraão, ele deixou para os seus filhos, e acaba que deixou para nós o legado que é o legado da geração de Abraão. Ele confronta os inimigos, ele conquista territórios, e ele marcou, como eu disse, com duas características: altares e poços. Por que poços? Porque, querido, ter um território sem água é a mesma coisa que não ter nada. Então o poço é que determinava a prosperidade da terra. Então Abraão, na sua trajetória, ele levantou 7 altares e levantou pelo menos 7 poços, porque Beersheba vem, quando chega a Beersheba, é a palavra ligada ao número 7. Então é interessante que ele dá o sentido de 7 altares, 7 poços, como uma plenitude no céu e na terra. Os altares, como eu disse a você, é interessante, olha, seus altares se tornaram memoriais para o mundo espiritual, seus poços se tornaram memoriais para o mundo físico. Então ele traz um legado para Isaac, ele traz um legado para o seu neto Jacó, ele traz um legado para as gerações que vêm após ele, que esse legado dá a eles uma autorização. Por quê? Porque Deus havia dado uma promessa espiritual, mas ele age debaixo da promessa abrindo poços físicos, porque assim ele garante essa propriedade. Então os dois demarcam territórios. Um garante a promessa, outro garante a propriedade. Ou seja, eu tenho uma promessa, mas eu ajo em direção a ela. Eu não ajo só no mundo espiritual,
Eu não só faço atos proféticos, mas eu também tomo atitudes naturais que possam demarcar os territórios da minha promessa. Eu vou me preparar, eu vou me expandir, eu vou me organizar. Então você vai descobrir que assim Isaac quanto Jacó enfrentaram o mesmo problema. Os seus territórios eram pequenos para o tamanho da bênção que Deus liberou para eles. Você vai ver nesse texto que fica muito claro isso. Mas vamos ler textos que mostram para nós que as aflições nos fazem crescer. Fale comigo assim: as aflições me fazem crescer. Ah, mas será que eu vou então buscá-la? Não, mas elas fazem a gente crescer. No Salmo 4:1, na versão natural, diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Agora tem uma versão que vai te mostrar o que está acontecendo aqui. Olha o salmista no capítulo 4, versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Olha bem, na angústia o Senhor me amplia. Na angústia o Senhor me expande. Na angústia o Senhor me leva para lugares amplos. Você está vendo aqui a Bíblia? Diga um amém aí. Eu quero que você entenda, por mais a simplicidade desse texto, mas a sabedoria que ele entrega para a gente aqui. Que naquela hora da tua angústia, aquele dia que está ruim, depois da manhã vai chegar, querido. Hoje está ruim, tem amanhã, mas depois da manhã chega. Ou seja, vai chegar um momento que essa angústia do hoje, ele está dizendo que vai dar largueza. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. O salmista no capítulo 18, versículo 19, ele diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então você descobre que a bênção de Reobote, a bênção da expansão, é uma bênção pós um tempo de crise. Ela representa, querido, que um momento que você passa por níveis de resistência, de pressão. A depressão ela é muito definida, né? De várias maneiras, mas uma delas é como alguém que está dentro de um lugar fechado, que está apertando ele, que está só oprimindo. Então, o que é lugares espaçosos? É Deus tirando você da depressão, é Deus tirando você de lugares fechados, de lugares de crise, que angustia. Então, após aqui tem uma porta enorme se abrindo para você, ampliando você, levando a você a lugares espaçosos. Nós estamos vivendo dias de Reobote, dias de expansão. Eu quero profetizar, querido, que nesses tempos de jejum, nesses próximos 40 dias, é um número que vem na minha mente, Deus vai levar essa igreja ao nível de expansão, ao nível de Reobote. Deus vai ampliar você em todos os níveis. Está recebendo aí? Recebe, dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe bem, os filisteus ficaram com inveja dele e entulharam todos os poços. O mundo não muda mesmo, né? Os filisteus ficou com inveja. Agora tudo bem, está com inveja de mim, mas deixa eu trabalhar. Está com inveja de mim, mas deixa eu viver. Deixa eu cuidar da minha família. Não, eu não vou deixar. A gente vai tirar o seu instrumento de prosperar. Nós vamos tocar na fonte da sua prosperidade. Aí você não viu o final da história ainda, mas você pode ter certeza, eles não conseguiram. Eles só ampliaram mais ainda. Porque quando resiste alguém que tem promessa, o que acontece? Você vai estar num estado melhor no futuro do que o estado anterior. Tá, querido? Eu sei que eu poderia estar falando assim: eis que vos digo, meu servo, e tal, e você receberia melhor. Mas acredito, estou falando aqui manso, mas é tremendo isso aqui. Isso aqui tem uma força espiritual extraordinária. E que quando você está ouvindo, eu não estou aqui trazendo consolo para quem está sofrendo, um consolo natural. Eu estou trazendo para você uma resposta para o teu momento. Eu estou dizendo, fica firme, porque após um tempo de depressão, é um tempo de ampliação. Então aqui é uma clareza no texto. Então olhe bem, o motivo, Isaac ficou muito rico. Qual foi o motivo? Muito rico. Agora, peraí, mas eu então não vou querer ficar muito rico, porque vai ter um monte de gente querendo tapar meus poços. É decisão que você vai ter que tomar hoje. É decisão que você vai ter que tomar na tua vida. Porque a riqueza aqui, eu te falo com certeza, não envolve só o quanto de dinheiro e patrimônio que Isaac tinha, mas é a bênção que estava sobre a vida dele, e o dava uma habilidade que você vai ver que coisa extraordinária estava sobre esse patriarca, por ser um homem debaixo da bênção do Senhor. Então o motivo, muito rico.
Olha que o rei disse para ele, presta atenção: você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. O problema de ter um pai abençoado é esse, né? Um pai dizimista como foi Abraão, um pai que levantava altares de oração e um homem que trabalhava abrindo poços. Irmão, provoque esse problema para os teus filhos. Seja fiel ao Senhor e abençoe teus filhos, porque você vai ver que eles vão entrar em lugares que as pessoas vão dizer: olha, desculpa, mas não dá para você ficar mais aqui não, porque você ficou mais rico do que o patrão, você ficou mais rico do que o dono de tudo, você ficou mais rico. Pouca gente está recebendo, mas recebe para o teu filho. Então, com todo respeito à sua economia, antes de você pensar em deixar uma herança, um terreno, um dinheiro na conta para o teu filho, seja um pai abençoado, uma mãe abençoada, dizimista fiel, porque ele não precisa ser rico, ele precisa ser abençoado, entenda isso. Você está entendendo ou não? Depois não fala que eu não disse, né? Por favor, entenda isso na tua vida. Então, olha bem, é importante considerar que Isaac não se sente grande, porque a atitude dele não é assim. Ele não é um homem orgulhoso. Eu leio sobre Isaac, desde quando o pai dele leva para sacrificá-lo, ele está ali de cabeça baixa, como se obedecendo, obediente. Então ele é um homem que, na verdade, ele não se impõe, mas as pessoas que viam isso nele. Quando a bênção de Deus está sobre você, querido, não adianta. Não é uma questão de você ser orgulhoso, de você ter empáfia, de você ser uma pessoa que quer aparecer. Não é. Às vezes você está quietinho no teu canto, mas é que o abençoado que você é, principalmente quando você vem de uma geração que os teus pais, como foi Abraão, que foi abrindo o caminho da bênção, não tem jeito. A terra tinha que entregar o melhor sempre para Isaac, não tem jeito, porque tem um portal aberto sobre a tua vida. Então ali vem uma inveja. Então o rei da terra falou: olha, você tem que ir embora daqui. Mas por quê? Eu estou tão bem. Então é isso aí, você está bem demais, você está atrapalhando a gente, não sobra nada para nós. Você vai plantar, o povo planta, não colhe nada. Tu planta, colhe 100 vezes o que o povo está colhendo. Quer dizer, que coisa é essa? Está atrapalhando o nosso momento aqui. Então, o rei da terra, aqui você descobre o seguinte: que o rei da terra ordenou que ele saísse, tirou sua fonte de prosperidade. E a pergunta é o seguinte: como lidar com a regência da terra? Quando os reis da terra, quando os que dominam o ambiente, quando você tem um negócio, você vai entrar num lugar que tem todo um ambiente já fechado, ninguém entra aqui, tem um grupo fechado, já tem como lidar com essas situações quando a bênção de Deus está sobre você. Isaac disse ao servo dele o seguinte: vamos cavar novos poços. É assim que Isaac lidou. Ele não confrontou, ele não fez guerra não. O pai Abraão fez guerra para que ele não precisasse fazer guerra. Então ele teve paz, ele disse: tá bom, está ruim aqui eu não posso ficar mais. Ele foi para 32 quilômetros de lá, para Gerar, e falou: olha, eu vou abrir novos poços, porque eu sei que aonde eu for Deus vai me abençoar. Então eu não vou ficar aqui brigando com o espaço de alguém, porque tem gente que está consumindo aqui por causa da minha prosperidade. Quem está pegando aí, diga amém. Então ele vai tomar essa atitude, né? Ele diz para os servos dele o seguinte: vamos abrir poços. Só que ele abre como? Seguindo a trilha do pai dele. Porque se eu tenho uma referência de bênção, eu preciso então repetir essa referência. Então a Bíblia fala que ele foi abrir os poços que eram do pai dele, que foram tapados pelos filisteus depois que Abraão morreu. Então não fecharam só os poços de Isaac, já tinham feito com os poços de Abraão. Então ele vai visitar os poços antigos e vai abrir esses poços, a princípio dando o mesmo nome, porque Abraão deixou 2 trilhas, altares e poços. Quais as 2 trilhas? Quem segue a trilha de Abraão chega em Jerusalém: a trilha dos altares e a trilha dos poços. Então um representa a autoridade espiritual e outro representa a autoridade da propriedade, de você prosperar na terra. Então ele fez muito bem o dever de casa, ele preparou o caminho para os filhos dele. Se você quer aprender com Abraão, aprenda isso, querido. Faça o teu filho abençoado na sua fidelidade, mas também trabalhe a terra para que eles tenham algo. Mas alguns trabalham só a terra, mas não tem a bênção. Aí eles perdem tudo. Tu morre, não vai demorar, eu sei, mas morre, 2 meses acaba com tudo que você conquistou em 20, 30 anos. Quantos já viram isso em famílias? É comum. Por quê? Porque você trabalhou só uma área e a outra não. Agora, Abraão, ele abre esse caminho. Ele estabelece 2 níveis de conquista: o mundo espiritual e o mundo físico. Fala comigo: expansão. Então isso é expansão. Deixa eu explicar como funciona. Um rei beduíno, um rei filisteu, ele era rei do deserto. Pronto.
Então todo mundo que estivesse passando no território dele era subjugado por ele. Eu sou um viajante do deserto, mas o rei sobre o deserto é o rei beduíno, é o rei filisteu. Então eu preciso me submeter a toda a estrutura e comando que ele der. Então assim funcionava na época. Por quê? Eu posso chegar num território onde tem um rei, mas eu sou um transeunte, eu estou passando por lá. Então eu não preciso, enquanto eu estou ali, ok, mas eu não preciso estar debaixo de algumas leis daquele lugar. O que você tem que entender é o seguinte: quando Isaac ele tem essa bênção de Deus, o que acontece com a terra? Preste atenção. A sua bênção eleva o nível de exigência da terra. Fale comigo, a minha bênção eleva o nível de exigência da terra. Você vai começar a trabalhar numa empresa, tem um nível de expectativa. Quando você chega, eleva o nível, não tem jeito. Tem hora que você até fala assim: Senhor, não mexe com isso não, deixa tudo igual, aqui está tudo bem, não tem jeito. A tua chegada alarga o ambiente, a tua chegada expande o ambiente. Por quê? Porque a bênção do Senhor começa a exigir um nível maior. Então Isaac, como eu falei, Jacó teve esse problema, né, de ter um pai abençoado, se é que posso chamar um problema, porque os altares levantados, os poços cavados por Abraão abriram esse caminho. Por quê? Porque a presença dele elevava o nível de exigência da terra. Ela tinha que entregar para eles o que ninguém conseguia alcançar. Por isso que Jacó, morando lá com Labão, lembra que Labão falou para Jacó? Você tem que ir embora, porque você ficou mais rico do que a gente. Você está vendo que interessante o padrão? Por quê? Porque quando eles chegavam, a terra não é boa, mas para eles a terra tinha que entregar algo melhor. E ele chegava a colher 100 vezes mais. Jacó, as ovelhas dele nasciam em quantidades muito maiores. Você sabe Bíblia, lembra disso? E sempre tinha um problema de expansão. Eles cresciam demais no lugares que estavam. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não chamaria isso de problema, eu chamaria isso de uma bênção de Deus sobre a tua vida, que você vai expandir em todos os ambientes que você está. Amado, se você estiver incrédulo, levanta a mão a si mesmo. Deus quer te renovar nessa manhã. Eu profetizo dias de Reobote. Eu tenho esse número 40 dias. Eu quero declarar esses 40 dias de Reobote, um tempo de Deus trazer expansão, de Deus trazer no teu colo, na tua mente, na tua vida, coisas que você está há muito tempo esperando, mas Deus está fazendo tua mente expandir, teu território expandir, e você vai crescer como ninguém imagina. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá outro glória a Deus em nome de Jesus. Então você será sempre maior que seu território. Por quê? Porque a sua grandeza não está no que você possui, mas sim em quem você se tornou. Essa frase se repete um pouco do que eu disse há dias atrás aqui. Por quê? Porque o fato de você ser grande não é o quanto você tem, mas é quem você se tornou nessa trajetória. Então aqui descubra comigo, olha bem, Gênesis capítulo 26, versículo 16. Preste atenção aqui na atitude do rei dos filisteus. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós. Por quê? Porque já és muito mais poderoso do que nós. Agora tem uma curiosidade que eu quero dar a você. Quando a gente lê na Torá, no hebraico, diz assim: vá embora de nós. Como que é a frase? Então o texto aqui está bom, aparta-te de nós, ok, mas o texto é mais do que isso. Eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Ele não está só falando, vai embora da minha terra, vai embora de mim. Porque a pessoa abençoada, querido, sabe o que acontece? Ele está dizendo, vai embora da minha terra, vai embora da minha mente, vai embora do meu pensamento, sai da gente. Que a gente acorda pensando na tua riqueza, a gente está conversando aqui na esquina, está todo mundo falando da tua riqueza. Então vai embora de nós. Quem está entendendo isso? Ele está dizendo, sai daqui, porque a tua presença elevou o nível da terra, e a gente não tem jeito. Então a gente vai ter duas escolhas. A opção vai ser o quê? Ou vamos elevar o nível do lugar, ou vamos expulsar quem está prosperando. Você está entendendo? Aí eles decidiram mandar ele embora. Falou assim, gente, ó, sai de nós, porque o sair da terra está bom, mas é mais que isso. Ele está dizendo, sai da minha mente. A gente não para de pensar em você, meu Deus. Você entende isso ou não? Apóstolo, eu sei, porque tem gente que eu fico pensando o dia inteiro. Como que ele está naquele barco? Eu fui dormir pensando naquele iate. Fui dormir. Irmão, para de pensar nos outros. Eu vou te dar uma dica aqui hoje. Quem quer ser liberto aqui hoje em nome de Jesus? Sim, porque você é humano.
Você é humano. Abimeleque, ele foi honesto. Ele falou, sai de mim, por favor. Sai, cruz credo, né? Opa, tá amarrado. Assim você acorda, né? Só para te dar um choque. Mas é o quê? É alguém dizendo, meu Deus, eu não consigo parar de pensar. Eu almoço, estou pensando em você. A gente fala, hoje não vou falar de Isaac. Na hora que a gente vê, já está a roda toda falando, você viu o que Isaac colheu hoje? Aí chega lá à noite, você viu o que aconteceu? Falaram que tem um servo de Isaac lá que dobraram o salário dele. Mesmo, é isso mesmo, parece que vai machucando, vai corroendo. E sabe o que é pior? Na mesma terra que outros estavam pobres. Isso é que dói. Agora, irmão, você quer ser Abimeleque ou Isaac? Você quer ficar como Abimeleque, olhando a vida dos outros e deixando a sua mente ficar vivendo a vida alheia? Ou você quer ser como Isaac? Eu vou te dar uma observação. Isaac não queria ficar rico. Isaac só queria sentir o cheiro da terra e ver as plantas crescendo. Você está entendendo? Ele nunca foi trabalhar pensando assim, vou ficar rico. Ele foi trabalhar pelo prazer do trabalho. Porque quem quer ficar rico sofre demais. Mas quem trabalha pelo prazer do cheiro da terra e vê as coisas acontecendo, aí sabe o que acontecia? A terra devolvia a ele uma coisa tão linda, que as pessoas diziam, meu Deus do céu, sai da gente, né? Não está vendo essa dinâmica não, mas tem hora que você vai falar para o irmão assim, sai de mim, irmão. Fico pensando na tua prosperidade. Eu vi você chegando aquele carro na igreja, eu fiquei até chateado. Eu estou com a mente aqui, toda hora vem aquela imagem. Irmão, você vai ser liberto hoje em nome de Jesus, desse espírito de Abimeleque aí, esse negócio aí que está roubando de você a alegria. Aí você fala, pô, se isso não acontece comigo, eu não penso. Amém, né? Você está bem isento de tudo isso. Você já percebeu que dependendo do ambiente, ser correto, ser próspero, ser proativo, tem punição? Você já percebeu que tem lugares que você está, que você ser uma pessoa correta, você é punido? Que você ser uma pessoa que faz o que é certo, você é punido? Já percebeu isso? É ruim, por quê? Porque você tem a bênção de Deus. Você não quer negociar princípios. Existem ambientes, querido, que são ambientes que Isaac estava corrupto, medíocre, e na verdade ele não era bem-vindo. Só que mesmo assim ele prosperou corretamente. Isso é que deixa a pessoa intrigada. Como que pode? Ele não rouba, ele não ultrapassa, não passa ninguém para trás, ele não rouba território de ninguém, ele usa só a terra dele, e o homem cresce, o homem prospera, o homem amplia cada vez mais. Está recebendo aí, querido? Então você não quer provocar essa resistência, mas ela acontece, não tem jeito, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que não negocia princípios, não entra em corrupção. Então a gente não pode esquecer que a natureza, né, vai mostrar para nós. Preste atenção sobre isso, é uma curiosidade. Os galhos onde repousam os urubus ficam secos, e neles nunca nascem folhas. Então cuidado, porque assim é a ação perversa de associar com gente corrupta, de associar com gente perversa, porque os galhos que pousam urubus, eles nunca mais dão frutos. Então cuidado com as suas associações. Oi, tem alguém ou não? Cuidado, por quê? Porque Isaac não negociou, mesmo que o ambiente era corrupto, mesmo que o ambiente era incompetente, mesmo que o ambiente era medíocre, mas ele não ficou repetindo a mediocridade dos outros, ele ficou na dele. Ele falou, estão dizendo aí lá fora, talvez ele pensava, meu Deus, como que essas pessoas dizem que não tem trabalho, eu acordo cedo todo dia para trabalhar? Como essas pessoas estão dizendo que não tem dinheiro, todo dia eu ganho dinheiro? Como essas pessoas estão dizendo que essa terra não dá nada, eu estou rejeitando emprego, não estou conseguindo dar conta? Você está entendendo, querido? Por quê? Porque quando você não está atrás do dinheiro, mas está atrás do prazer de realizar o teu chamado nessa terra, as pessoas vão te acessar todo o tempo, e você tem hora que vai dizer assim, meu Deus, eu tenho que dormir, porque na verdade meu problema não é trabalho, meu problema é que muita gente está me chamando. Então Isaac não entendia aquela pobreza, porque ele falava, eu acordo trabalhando, durmo e no outro dia prospero, cada vez estou contratando mais empregado. Ele era o maior empregador, era o empresário mais rico dos filisteus, ele estava empregando um monte de gente. O rei está dizendo, você tem mais súdito do que eu, você tem mais empregado do que eu, você tem uma casa mais bonita do que a minha. E ele, como se ele dissesse, desculpa, é que a minha mente não é como a de vocês.
Deus está expandindo você, igreja. Deus está expandindo, é tempo de rebote, é tempo de expandir a tua mente, a tua vida, e você parar de olhar para o lado e começar a repetir o que estão dizendo. Começa a falar o que a Bíblia diz a respeito de você e dessa terra. Pode dar glória a Deus sim, pode abrir o teu coração para receber, em nome de Jesus. Reabrindo os velhos poços. Reabrir os velhos poços, querido, é como um reavivamento. Você tem que ver o que é um reavivamento. É visitar poços antigos, experiências que mudaram a sua vida, promessas que sustentaram a tua vida. Eles tentaram o quê? Destruir o instrumento que estava fazendo Isaac prosperar. Essa foi a ação do inimigo. A minha palavra para você hoje, que eu estou a semana inteira esperando essa hora para compartilhar, é essa. Tentaram destruir o instrumento que fez você prosperar, mas não vão conseguir, porque quando te resiste, Deus te amplia mais ainda. Então aí você vai entender que bênção que tem essa palavra. Quem está ouvindo em casa, quem vai depois dizer para amigos, ouça essa palavra. Por quê? Olha bem, antes de você buscar algo novo, cave os poços antigos. Antes de buscar algo novo, faça o quê? Por que Isaac, ele não foi para outra terra cavar novos poços? Ele falou, já que estão expulsando daqui, eu vou cavar os poços que meu pai abriu. Eu vou no mesmo nível, vou lá para o lugar onde meu pai já abriu. Quer dizer, eu já tenho um padrão, eu não preciso inventar. Eu não preciso, eu tenho que ter uma criatividade. Tem gente, querido, que ele não rompe nunca, porque ele acha que a resposta dele está no futuro. Mas muitas vezes a resposta toda está no passado. É você olhar para padrões que deram certo lá atrás. É você poder respeitar os memoriais daqueles que abriram caminho para você. Às vezes você quer ser tão exclusivo que não prospera. Oi, tem alguém aí ou não? Então ele está abrindo esses poços. Por quê? Que para mim são poços antigos no ministério. Palavra, adoração, oração, servir a igreja. Desde que eu sou crente, desde pequeno, isso aqui nunca mudou. A lista continua. Isso aqui nunca mudou. Mas eu quero um negócio novo. Não precisa. Você precisa viver na palavra, ter uma vida de oração, quer ler a Bíblia todo dia, ter uma vida de oração, servir a casa do Senhor. Você precisa ter uma vida de adoração, não só cantar no dia do culto. Você precisa ter padrões, querido. Vai lá nos poços e abre de novo. Aqueles que um dia entulharam, que você perdeu a alegria, que um dia você viveu, que fluía na época, e você está aqui, eu quero algo novo, não, eu quero que o apóstolo invente um outro negócio, eu quero um novo ministério. Não, querido, vai lá nos poços e começa a desentulhá-los, e você vai ver que fontes novas vão jorrar sobre a tua vida. Então a pergunta hoje é essa: quais os poços que o inimigo tapou na tua vida? Você sabe quais são? Esses poços um dia fluíam, isso trazia uma alegria para você. Só que a gente bota conta em alguém, a gente bota conta num líder, a gente bota conta no mentor, a gente bota conta num pastor, a gente bota conta numa igreja, estrutura. Alguém tem que me dar oportunidade. Eu volto a dizer para você o que eu tenho ensinado a você nesses últimas mensagens minhas. O que Deus colocou dentro de você, querido, é só você declarar e desejar realizar, e Deus vai lhe usar. Então, antes de você querer coisas novas, visite os poços antigos. Mas preste atenção no que Deus falou comigo. Eu estava ontem pregando em São Paulo, e aliás, anteontem eu preguei, ontem de manhã, mas na sexta-feira, quando eu terminei a palavra, Deus mandou eu voltar. Eu voltei meus olhos para o pastor e comecei a profetizar na vida dele. E Deus deu uma palavra para aquela igreja, uma igreja missionária, uma igreja que tem muitos projetos na África, uma igreja. Eu fiquei abismado de ver o projeto deles, mas Deus dizia assim para o pastor, e Deus mandou dizer para você: os poços são os mesmos, porém as águas são outras. Preste atenção, você vai visitar os poços antigos, mas as águas não serão as mesmas. Visite os poços antigos, mas não espere as mesmas experiências. Quem está ouvindo isso aí, diga amém. Porque senão você vai falar, glória a Deus, o senhor falou isso mesmo. Glória a Deus, muito tempo que eu estou esperando o senhor falar, vamos voltar para a tendinha, né? Vamos voltar para aqueles encontros e tal. Irmão, não volta, nada volta. O poço é o mesmo, mas as águas não são as mesmas. Então você tem que dar uma expandida na tua mente, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada contra os memoriais, pelo contrário, eu sou um homem de memoriais. Eu canto músicas aqui que já canto há 30 anos e me emociono do mesmo jeito, não é problema para mim.
Isso não é problema, mas eu não tenho dificuldade de expandir com as coisas novas que Deus também tem, porque a adoração é o poço. Agora o que eu vou, as águas da adoração, irmão, não vai ser aquela mesma lá de trás, que a gente cantava canções que tinha sentido na época. Eu cantava um hino na minha igreja, que era um hino, cantava assim: tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar, mas de novo levanta e começa... Alguém sabe ou não? Eu cantava. Agora imagina o Ronan chegar aqui na frente e falar: gente, vamos, tropeça aqui, oi, cai a colar, de novo. Quer dizer, na época foi uma revolução. Para quem cantava a música do Inário, irmão, isso era uma bênção. Agora, pelo amor de Deus, os poços são os mesmos, mas as águas não são. A gente estuda a Bíblia há muito tempo, mas não tem como você achar que as revelações de 100 anos atrás eram as mesmas de hoje. Eu sigo pastores que carregavam revelações, mas o mundo espiritual abriu mais, o conhecimento abriu mais, as coisas se ampliaram, então os métodos mudaram. Então a dinâmica aqui é abrir poços, que deve ser o quê? Você visitar esses lugares, mas esperar algo novo de Deus. Qual que é a dinâmica de abrir um poço? Esforço para cavar, e depois que achou água, tem esforço? Não, é só usufruir. Então você trabalha por algo que depois você deixa ele trabalhar por você. Assim é ter poços. É quando você se esforça hoje para que no futuro essas águas não parem mais de jorrar sobre a tua vida. Só que é claro que eles vão tentar resistir à tua bênção. Aqui eu vejo o Senhor reabrindo novos poços antigos, né? Na verdade, antigos poços nesse ministério. Eu vejo muitos ministérios, desde o culto profético eu tenho falado sobre isso. Ministérios que Deus está reavendo, ministérios que Deus está visitando. Amém, igreja? Para você abrir esses poços, mas não espere as mesmas experiências. Elas não vão acontecer. Elas podem ser maiores, inclusive. Elas podem ser melhores, inclusive. Então eles taparam os poços de Abraão, argumentando que não podiam protegê-lo. Então qual a ideia dos filisteus quando tapou o poço de Abraão, pai de Isaac? Apóstolo, mas não é de Isaac? Não, antes já tinha tapado de Abraão. Sabe qual é a ideia deles? Vou te dizer, você vai pasmar e dizer como esse mundo é cíclico. O argumento filisteu era esse: a abundância vai atrair inimigos. Então vamos fechar os poços, porque senão o exército inimigo vai vir guerrear contra a gente. Se a gente fecha poço, não tem inimigo. A gente vive uma vida medíocre, pobre, e a gente também não tem que batalhar. Você vê como é que o mundo é cíclico, né? Porque essa é a mentalidade deles. Eles taparam. Agora, como que eu tapo uma fonte de água no deserto, que é a coisa mais deliciosa do mundo, para poder viver na escassez tomando água podre? Porque eu não quero que dispute aquilo que eu tenho. Agora, querido, não tem jeito. Se tu abre uma fonte no deserto, tem disputa sim. Não tem jeito. É onde que muita gente recua, onde muita gente perde. Mas a bênção de Deus sobre a tua vida, Ele faz tão grande, que mesmo que tapare essa fonte, você anda mais um pouquinho e abre outra, Deus também te abençoa. Você anda mais um pouquinho, chega a hora que eles cansam, não aguentam mais tapar suas fontes. Vai chegar a hora do teu rebote, onde Deus amplia o teu espaço para você romper, para você crescer. Oh, glória a Deus aí em nome de Jesus. Aleluia. Olhe bem o significado. Ezeque, contenda, discussão, intolerância e argumento. Eles usam a palavra argumento porque eles tinham discutido com ele. Então, esse é o entendimento sobre o nome Ezeque. Ele abriu o primeiro poço. Aí o povo começou a dizer: essa água é nossa. Então ele foi o quê? Essa água é nossa? Estão querendo lutar pela água. Agora é o seguinte, irmãos. Quando você está trabalhando, ninguém diz que é dele. Mas depois que tu chega no fundo do poço e tira a água, parece um monte de dono. Já viu como é que é o negócio? Todo mundo quer ser autor daquilo que você descobriu. Agora, enquanto você está descobrindo, está todo mundo, ninguém quer saber de você. Inclusive se afastam de você. Você precisa de dinheiro para poder investir, alguém fala: não posso te emprestar não. Mas quando sai a fonte, parece gente para emprestar dinheiro, parece gente para te ajudar, parece gente para um monte de coisa. Aí gritaram assim: essa água é nossa. Sabe o que Isaac falou? Então tá bom, vocês estão discutindo comigo? Então pode ficar com ela. Só que eles pegaram para quê? Para tapar de novo, querido. Eles não queriam a água para beber. O problema da inveja é que ele não quer para produzir, ele quer só para poder paralisar você. Isaac, ele toma uma postura o quê? Ele vê que tem contenda, discussão, intolerância, argumento, vai chamar Ezeque. Isaac abriu outra vez os poços. Ele permanece, ele insiste, ele persevera.
ele continua. Essa tem que ser sua característica: perseverança, resiliência, continuidade. Apóstolo, mas tem hora que é difícil. Sim, não falou que ia ser fácil, mas a bênção de Deus vai lhe trazer prazer. Isaac abria, ele falava para o servo dele: pode abrir outro, Deus está com a gente. E eles já viam que a bênção estava sobre ele e abriram. Então no texto diz que esse poço estava cheio até a borda. Irmãos, eu li num dos originais lá em casa, o poço que eles acharam estava transbordando. Imagina, no meio do deserto. Aí abriram outro. O que aconteceu? Oposição, briga, inimizade, ódio, acusação e tormento, que é a palavra sitna, ou sitná, com H no final. Então a palavra sitná é o nome que ele deu, que significa o quê? Oposição, briga, inimizade, acusação, ódio e tormento. Ele falou: não, eu quero paz. Eu não quero ficar brigando aqui não, quero ficar aqui todo dia, vou para o meu trabalho, tenho que matar um leão primeiro para depois ganhar dinheiro, eu tenho que resistir um monte de gente primeiro, eu tenho que passar por um monte de coisa, um monte de política, um monte de situação, para poder fluir. Eu só quero plantar. Isaac falou: eu só quero plantar e colher, eu só quero uma terra, porque eu sei que Deus me prospera onde eu estiver. Então não briga comigo não, só me dá um espaço, porque quando eu tiver o espaço, Deus vai me abençoar. Só que Isaac, querido, ele não queria a resistência, mas foi a resistência que levou ele a Reobote. Então você está no caminho para Reobote. Você está no caminho. Fala para o teu irmão assim: tchau, eu estou indo para Reobote. Fala para ele aí: estou indo para Reobote. Apóstolo, estou mudando do projeto Vida para outra igreja. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Está decodificando minha mensagem aí. Quando o povo se multiplicou no Egito, aconteceu o quê? Mesma coisa. Quando Jacó prosperou em Padã Arã, o que aconteceu? Mesma coisa. Aí até que vem a palavra Reobote, que é do termo Rechovote, Reobote. Lugares amplos, amplos espaços abertos, espaço amplo, espaços largos, engrandecer, e a principal palavra é expansão. Vamos falar juntos? Expansão. Ele até que chega ali, ele fala assim: agora Adonai separou-nos um espaço e seremos produtivos na terra. Você vê que ele fala assim: esse poço ninguém brigou comigo. Sabe por quê? Deixa eu te dar um dado. A Bíblia vai mostrar. Ele vai para uma outra região. Ele sai de perto daquele movimento todo, daquela briga. Onde estão dizendo: não, aqui é nosso, aqui é nosso. Então tá bom. O que a gente leu no texto? Partiu dali. Ele vai para longe dali. Aí lá ele abre um poço. Quando ele abre, olhou para um lado: cadê os filisteus? Cadê os da terra? Cadê? Não tinha ninguém. Ele falou: glória a Deus, Deus agora me deu uma terra para eu prosperar. Eu só preciso de um altar, de um poço e de uma tenda, porque ele era filho de Abraão, ele sabe o que é isso. Eu preciso de uma tenda, porque é minha casa, é minha família. Eu preciso de um altar para poder glorificar o meu Deus, e um poço para poder molhar a minha semente, e ninguém vai me segurar. Esse homem prosperou tanto, querido, porque ele chegou em Reobote. Deus quer levar você exatamente nesse espaço. Fale comigo: precisamos de espaço para crescer. O que foi Ezequiel? Preparação. O que foi Sitná? Preparação. Preparação para Reobote. Mas apóstolo, dá para pular e cair direto em Reobote? Eu queria também. Eu confesso a você, querido, que muitas vezes no ministério a gente passou tanta resistência que eu falava: meu Deus, por que tanto? Na hora que eu pensava em começar algo, alguém dizia: não, eu nem falei ainda, que eu estou pensando aqui. Não, pera, não quer ouvir a história toda não? Apóstolo, já estão dizendo que vai dar tudo errado. O que? A gente nem sabe o que ainda. Aí tinha dia que eu te enganava, eu jogava um projeto e fazia outro, né? Porque aí ficava perdido o pessoal, né? O inimigo usa a mentalidade humana na sua fraqueza, querido. Pessoas fracas são invejosas. Você precisa romper isso na tua vida em nome de Jesus. Precisa resolver isso na tua alma em nome de Jesus. Após essa palavra aí é para quê hoje? É para mim, para você, para nós. Nós precisamos chegar em Reobote, mas tem que passar por esse negócio de Sitna, passar para o Ezequiel. Então aqui a gente mostra o seguinte: a minha oração, querido, no ministério é que todos vocês tenham espaço para crescer. Quando o bispo veio aqui e falou um projeto, quando o outro fala um projeto, quando a gente lança alguma coisa, é para você crescer. Eu não quero que você tenha que sair do lugar porque você não pode crescer. Ninguém tem essa desculpa aqui não. Você pode ter algum lugar, mas aqui não. Aqui não. Apóstolo, eu tenho um projeto. Ó, irmão, Deus te abençoe. Você vai fazer o quê? Olha, eu estou lá indo lá, igual alguns irmãos, né? Vamos distribuir comida lá para o pessoal lá na rua. Deus abençoe Cláudio, Deus abençoe Marcos. Vai lá, eles vão.
Ah, mas não tem que fazer uma unção, ordenação, escrever, fazer uma arte, fazer um negócio, botar na internet. Não, irmão, é só ajudar as pessoas, é só ir lá e fazer. Então não existe ninguém que diga, eu não tenho espaço para crescer. Eu preciso de espaço para crescer, eu não consigo ficar no lugar onde eu não cresça. Eu preciso ampliar, eu entro cada ano com novos sonhos, e eu quero crescer, e eu oro a Deus para que esse lugar seja esse lugar, o lugar do nosso crescimento. Quem está ouvindo e quem recebe, quem dá um glória a Deus, quem dá uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Olha o que Isaac disse, vamos lá. Agora sim o Senhor nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Isso é Reobote. Ele não queria briga com ninguém. Ele não queria contenda com ninguém. Abrir um poço é meu, tá bom. Abrir um poço é meu. Ele falou, uma hora vão cansar. A hora eles vão ver que Deus me abençoa. Não importa a empresa que eu trabalho, não importa onde eu estou, Deus me abençoa. Porque ele tinha um pai que foi dizimista. Você está entendendo? Ele tinha um pai que andou nos princípios. Então ele tinha problema que todo lugar que ele estava, Deus o abençoava. E ele seguiu a rota do pai. O que ele fazia? Era dizimista, levantava altares, abria os mesmos poços, levantou os mesmos altares, porque ele seguiu um padrão. Amado, aprenda uma coisa na tua vida. Antes de você querer aprender algo novo, abra os poços antigos da tua vida. Então finalmente Isaac foi deixado em paz. É isso que Deus está dizendo. Finalmente você vai ser deixado em paz. Apóstolo, mas não muito, né? Senão você não cresce. Muita paz também não dá, irmão. Porque muita paz você vai ficar paradinho, vai ficar sem fazer nada, vai ficar sem romper. Então ali você percebe que numa fase da vida dele veio Reobote. Eu quero declarar isso para você, é o tempo do teu Reobote. A gente precisa considerar, querido, que Isaac só prosperou porque foi resistido. Você só chega em Reobote porque você foi resistido. Porque você passou por Ezeque, passou por Sitiná e outros. Então mude seu acampamento de lugar. Vamos falar juntos? Mude seu acampamento de lugar. O que significa isso? Eu me lembro das transições que essa igreja teve que fazer. A expansão que a gente teve que fazer. Sair de uma garagem para um galpão, para uma tenda maior. Depois estava aqui, não deu, não cabia. O que a gente fez? Foi abrir uma igreja, outra, 3, 4, 10, 20, 40, 45 igrejas. Não deu para parar. E eu acredito que vai chegar a hora que vai começar a multiplicação de igrejas de novo. Por quê? Porque a gente foi expandindo, não teve jeito, não tinha como caber. Agora, o que a gente entendeu com isso? Que Deus nos leva sempre a esse ambiente maior. Eu lembro de Jacó. No ano 0 de Jacó, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, lembra? Ele dormiu numa pedra e teve uma visão de anjo subindo e descendo. 21 anos depois, o que aconteceu? Ele ficou tão rico que o dono da terra falou mesmo para ele, vai embora. Ano 0, não tinha nem onde dormir. No ano 21, que ano que a gente está? 21. No ano 21, esse homem tinha tanta riqueza que ele teve que voltar lá para Betel, no sentido de quê? De voltar aos princípios que ele havia assumido com Deus. Ano 0 não tinha onde reclinar a cabeça. Eu quero profetizar, ano 21, nós estamos em 21. Eu quero aproveitar esse entendimento aqui e profetizar que esse ano 21 é o ano, querido, que aquele que não tinha onde reclinar a cabeça no passado vai ter tanta prosperidade, que Deus está colocando você em espaços amplos, em reobotes, em espaços abertos. Aleluia, em nome de Jesus. Agora, eu posso contar um segredo para você? Eu vou te contar o que eu falei agora há pouco, mas eu quero com mais clareza. As pessoas ao seu redor enxergam a sua prosperidade mais do que você. Não esquece disso. Isaac tinha um problema, por quê? Porque as pessoas o viam mais do que achavam que ele era. Tudo bem que ele era rico, só que eles achavam que ele comia ouro dentro de casa. Achava que o banheiro dele tinha um vaso que era de diamante. Achava que as pessoas, elas criam um universo a teu respeito, você não tem noção. Não tem noção. Agora, por que isso? É a mente humana, é a hipérbole humana. Aí você começa a ampliar e ampliar, e é onde aí Isaac sofre as consequências. Mas o que isso me ensina? Que aquilo que as pessoas estão vendo em você não é tão mentira assim não. Na verdade, elas estão enxergando com mais fé aonde Deus está te levando. Porque na verdade você não é o que estão dizendo, mas deixa ser no futuro, amém, querido? Eu vi aqui o pessoal falar assim, lá no projeto só tem gente rica. Você já ouviu isso ou não? Ao invés de porque, desculpa, eu poderia rir, mas rir não é porque eu estou desconsiderando você e eu, mas é porque eu falo, gente, que ignorância é essa, gente? Mas sabe o que eu falava? Glória a Deus. Porque se estão vendo assim,
Então que seja como Deus nos vê, e que Deus faça vocês prósperos, que Deus faça acontecer. Então eu entendo o seguinte, fale comigo, expandir sem explodir. Você sabe, querido, que existe um problema na expansão. O problema da expansão é a estrutura que recebe. Eu pedi aqui dois balões de aniversário, né? Você sabe que, cadê? Um é pequenininho. Vai estourar não, apóstolo. E o outro é bem maior. Aí a questão é o seguinte, por que eu coloquei dois, algo tão simples? Porque esse aqui amarelo, ele expande, sim ou não? Mas ele tem limite? É menor do que esse, sim ou não? Sim. Eu tenho que considerar isso? Tenho. Porque nada vai acontecer fora de mim sem primeiro acontecer dentro de mim. Então a expansão, ela não é a tua riqueza, a expansão é a tua riqueza aqui, ó. Então eu não posso, querido, que você também saia daqui dizendo eu vou, e você começa a ter problemas porque você foi além do que você pode suportar. Você lembra da bênção que eu disse para você? Que Deus não vai dar a você aquilo que faz você se perder e aquilo que faz você não suportar. Então Deus vai te dar o quê? O que você pode. Então a expansão é fundamental acontecer primeiro dentro de você. O que eu gasto tanto tempo, e às vezes eu até passo de horários que eu estabeleci para mim, que eu sei que você não estabelece, porque você está aqui para receber. Mas às vezes eu passo do horário, eu chego, Silvia, preguei tempo demais. Mas é porque eu quero te expandir. Eu quero dar a você a condição, porque quando Deus quiser soprar você, quando Deus quiser te abençoar, não vai estourar. Então expandir sem explodir. Porque se você também não tiver estrutura, querido, você vai estar recebendo palavra, vamos romper, e entra em projetos que daqui a pouco você bota a perder toda a tua casa, bota a perder tudo. Então em nome de Jesus, querido, Deus está te levando para Rehobote. Rehobote significa lugares que aguentam mais ar, aguenta mais explosão, aguenta mais prosperidade. Deus está levando você em lugares mais amplos. Oi, diga eu recebo em nome de Jesus. Então esse é Rehobote, né? Então o que acontece? Fale assim com teu irmão, expansão, não puxadinho. Tá bom? Não, porque tem um tal de puxadinho, que tem gente recebendo a palavra já dizendo, vou fazer um puxadinho na minha varanda. Não, irmão, não, você não está, por favor, eu só vou ter que pregar tudo de novo. Expansão, não puxadinho. Porque a gente vai fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, puxadinho ali. Por quê? Vai ter prejuízo no futuro. A estrutura não suporta, vai dar rachadura nas paredes porque as colunas não estão proporcionais, as coisas não foram estabelecidas, não tem planejamento nenhum. Querido, aprenda uma coisa a partir de hoje na tua vida, expansão é eu construir algo, mesmo que seja pequeno, preparado para o maior. Eu já estou preparando para o maior. Ah, por que você está fazendo essa coluna toda? Porque só tem 2 andares, mas vai chegar a 7. Então eu já estou preparando para expandir. Eu não fiz um puxadinho, mas foi feito para 2, eu coloquei 4 lá em cima. Ó, Deus vai abençoar. As colunas estão estressadas. Estresse é isso, né? Não estão aguentando mais o peso daquele prédio. E você, eu estou querendo fazer mais um lá em cima para colocar meu neto morando. Irmão, puxadinho não, irmão. Muda essa mentalidade tua. Para de fazer puxadinhos na tua vida, remendos na tua fé, na teu ministério. Eu estou envolvido no ministério, mas estou fazendo outro também, faço outro, cheio de puxadinho. Aí alguém pergunta, irmão, o que você faz? Eu faço de tudo na igreja, então não faz nada. Porque quem faz tudo não faz nada. Você tem que ser especialista em algo. Quando alguém precisar expulsar um demônio, lembra do fulano. Curar um enfermo, lembra do outro. Ensinar uma palavra, lembra do outro. Tal coisa, lembra do outro. É claro que eu posso fazer tudo, mas tem uma coisa que eu sei fazer com autoridade. Para de fazer puxadinho na tua vida financeira. Para de fazer puxadinho na tua casa. Amado, monte uma estrutura. Expansão não é ser uma surpresa a cada dia. Expansão não pode ser surpresa. Expansão é você fazer hoje pensando na promessa. Por que você está fazendo a igreja desse tamanho? Falava para mim, porque eu não estou pensando no hoje, eu estou pensando na promessa que eu tenho. Então você começa a entender isso. Então Isaac recebeu muito de Deus, mas precisava de um território para expandir. Um discípulo me ligou essa semana. Ele queria ir na minha casa, mas não deu tempo, ele estava vindo de outro estado do Brasil. E ele então falou assim, apóstolo, eu preciso de um conselho, então, já que eu não consegui pessoalmente, por telefone. Eu falei, pois não. Ele disse, olha, a nossa igreja está para comprar um terreno de 50 mil metros quadrados.
O terreno custa 10 milhões, eu tenho 5% já guardado na poupança da igreja. Você já fez a conta aí, né? E a obra vai custar 15 milhões, então eu estou para assumir um projeto de 25 milhões. Eu conheço a igreja dele. Eu disse, a questão é o seguinte: a tua fé está sendo exposta às pessoas ou a Deus? Ele, o quê? Eu falei, você está preocupado com as pessoas sobre a tua fé ou Deus sobre a tua fé? Porque você não devia me perguntar isso. Devia perguntar para outra pessoa, porque pode ser que eu te dê um conselho que pareça falta de fé. Aí ele disse, não. Eu falei, você está pronto para pagar um preço da sua casa, seu casamento, tua família? Porque 25 milhões é um projeto que a tua igreja, ela vai por anos viver momentos, porque eu sei o que é isso. Quando a gente começou coisas, pessoas saem até da igreja. Aí ele, então, pode me falar? Eu falei, você tem certeza? Eu disse a ele o seguinte: no tempo que vivemos, expansão não significa apenas lugares grandes, mas estratégias corretas. Com 25 milhões, talvez com muito menos que isso, você vai conseguir alcançar o sonho que você tem, sem comprometer a sua juventude, porque você está acabando de assinar um compromisso com a tua juventude até a tua velhice. Aí você pode dizer assim, apóstolo, mas você foi muito incrédulo com esse irmão. Não, eu estou ensinando a ele aquilo que a vida me ensinou. Porque expansão não é comprar uma casa grande, é mudar aqui. Eu posso alcançar meus propósitos necessariamente com lugares maiores, porque eu conheço lugares pequenos que têm uma receita maior. Não igreja, tá, querido? Estou falando sobre empresas muito menores com a receita infinitamente maior do que um enorme lugar que está dispendioso e que o indivíduo está quase falido. Então o mundo mudou. Oi, tem alguém aí? O mundo mudou. Eu não sei o quanto eu atrapalhei ele, mas eu disse, olha, volta para casa e pensa. Porque com esses 500 mil que você tem, você já começa a fazer chover lá. Você vai começar já a fazer algo, mas pensa. Mas eu não quero roubar um sonho de alguém que sonha com algo tão grande. Um lugar de 5 mil lugares pode ser maravilhoso, mas talvez você consiga resultados no mesmo nível usando a inteligência e a estratégia certa. Talvez eu estou dizendo isso para você porque o Espírito Santo está mandando dizer para alguns aqui que estão tomando decisões importantes na sua vida. Dê um passo atrás, olha o cenário todo, querido, e usa a sabedoria que Deus deu a você, para você encontrar caminhos certos que vai abençoar você e a tua geração. Alguns entram em projetos que depois o casamento acabou, a família acabou, as pessoas ao redor perdeu tudo. Por quê? Porque não olhou com clareza aquilo que Deus tem para você. Eu já termino, mas eu termino ensinando uma coisa muito importante para você. Preste atenção. Prosperidade não é possuir, prosperidade é produzir. Primeira coisa que você tem que aprender. Vamos juntos? Prosperidade não é possuir, prosperidade é produzir. Outra coisa que você precisa aprender na sua vida. Está pronto aí ou não? Eu não sei porque não colocaram aí no telão para te ajudar, né? Prosperidade é desfrutar daquilo que Deus lhe concedeu e não criar a expectativa de desfrutar de algo que o Senhor não lhe concedeu. Por quê? Porque tem gente sofrendo porque está com expectativa daquilo que Deus não te deu. Usufrua hoje da casa que você mora, do carro que você tem, se não tem, do ônibus que você vai para casa, da roupa que você tem, da comida que Deus lhe deu. Eu queria tanto ouvir amém, querido. Desfrute, seja feliz, seja como Isaac. Eu não estou correndo atrás de dinheiro, eu estou curtindo é o cheiro da terra, eu estou curtindo é as plantas que estão crescendo, e por conta disso Deus me abençoou. Mas eu não estou aqui dizendo que eu vou ser o homem mais rico dessa terra. Isaac era assim, só que ele ficou o homem mais rico da terra, porque ele era o que tinha mais prazer no que fazia. Para de correr atrás de dinheiro, querido. Aprenda uma coisa na tua vida. Eu estou te dando conselhos. Riqueza não foi, olha bem, riqueza que não foi abençoada por Deus pode ser uma fonte de misérias e sofrimento. Uma pessoa que alcança riquezas, eu teria exemplos enormes, mas o Senhor vai te fazer lembrar de alguns na sua lembrança. Riqueza que não foi abençoada por Deus se torna uma fonte de miséria e sofrimento. O que Provérbios 10:22 diz, irmãos? Preste atenção. A bênção do Senhor o quê? Enriquece. E o quê? E com ela não traz o quê? Desgosto. Vou ler de novo que você tem que aprender esse texto. A bênção do Senhor o quê? Enriquece. E com ela não traz o quê? Desgosto. Então quando você tem riqueza abençoada por Deus, não leva você a angústia, leva você a ser uma pessoa abençoada, e a tua casa será abençoada. Ah, querido, olhe bem,
esse é o penúltimo conselho. Fica de pé para você ouvir. Preste atenção nisso aqui. Eu faço questão de trazer essa mensagem de ensino. A minha tônica essa manhã e hoje à noite, quando eu pregar esse texto, é realmente discipular uma igreja, ensinar um princípio de expansão. Esse projeto aqui eu quero inclusive ampliá-lo para pastores depois, mas vocês estão recebendo claramente aqui esse entendimento. Eu vou te dar mais 2 conselhos. Não almeje riqueza e nem poder, mas sim a bênção do Senhor, porque através dela tudo de bom irá te acontecer. Você entende isso ou não? Pense na visão de Abraão, de Isaac e Jacó. Não fica buscando, sabe por quê? Deixa eu te mostrar por quê. O desejo de ser poderoso é trauma dos fracos. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Você vive numa sociedade fora daqui. Igreja é muito legal, muito lindo, mas você sai daqui, eu também saio. Lá fora a briga é acirrada, é pesada. E se você não se cuidar, você entra nela. Seja como Isaac, querido, para de brigar, para de querer buscar um território. Deus te abençoa. Se estiver pescando aqui e tem um monte de gente pescando, pega um barco e vai para o oceano, onde ninguém está pescando. Você vai pescar um peixe que vai valer mais do que 100 aqui. Então começa a entender a dinâmica de Deus, a dinâmica de Cristo quando Ele realizou o ministério dele. Todo mundo de Jerusalém brigando, Ele foi morar onde? Na Galileia. Irmão, morar na Galileia não tem nada de estratégia nenhuma. Mas lá na Galileia Ele realizou tantos milagres, realizou tanto o reino de Deus, que Ele não ficou brigando em Jerusalém por espaço, porque Jerusalém era um espaço religioso. Deixa eu continuar lendo, ó. O desejo de ser poderoso é um trauma de fracos. Tem que fazer, tem que ir para psicólogo, tem que fazer cura interior, esse negócio de gente que quer ser muito poderoso, querido. Ah, mas eu criei meus filhos para serem poderosos. Você está criando para serem doentes, porque eles vão ficar vivendo uma vida inteira e nunca vão ser satisfeitos. Um dia uma mãe falou isso para mim: eu criei meu filho para ser mesmo poderoso, altivo, porque eu fui muito pobre, eu não quero que ele seja. Eu falei: mas você está enganada, irmã. Você foi pobre e você deu o melhor ao teu filho, mas não tire dele a essência da humildade, porque senão ele vai chegar a lugar algum. Porque a briga lá em cima não acaba, querido. Que nem sabem o que querem da sua vida e que precisam de aplausos para sentirem que são alguém. Isso é gente doente, gente. Eu sei que o tema hoje pode estar um pouco pesado para você, né? Mas eu quero muito te batizar com essa unção de Reobote, querido. Reobote significa que Deus vai te colocar em lugares amplos. Lógico que um momento ou outro a resistência vai vir de novo, mas a resistência sempre vai te empurrar para um lugar mais amplo. De novo, lugar mais amplo, de novo para Reobote, de novo para Reobote. Então você sempre vai ser ampliado. Só que se você estiver nesse mundinho, esse mundinho humanista que a gente vive hoje, que desde o iluminismo, né, trouxe conceitos para o mundo de uma busca que o meu prazer é que importa. Eu estava ouvindo uma música agora no carro, eu gosto muito de ficar ouvindo rádios. Aí a música dizia claramente que eu acordei, tal, não importa a tua vida, não importa, importa que eu tenha prazer. É a visão humanista, não é isso. Não importa que eu tenha prazer. O prazer, querido, não é a prosperidade. A prosperidade é mesmo que estiver doendo, mas é quando eu estou seguindo, servindo alguém com um dom que Deus me entregou. Isso que é maravilhoso. Porque senão alguém ficaria rico e ficar dentro de casa vendo Netflix a vida inteira. Ah, eu estou milionário, não preciso mais nada. Não, o sentido da vida não é o recurso, mas é o motivo pelo qual você nasceu. Pode acreditar, tem pessoas milionárias que não precisavam fazer mais nada. Se ele ficar sem trabalhar, o filho, o neto, o bisneto, mas eles não aguentam, porque eles têm uma causa. E por isso que são milionários, alguns deles. Então aprenda com a mentalidade de Isaac. Deus está levando você para Reobote. Sai desse mundinho de briga aqui. Deus está levando você para lugares amplos. Deus manda profetizar para você, querido. Não busque ser grande, não busque ser poderoso, não busque ser rico, busque ser abençoado. Porque se você for abençoado, você, teus filhos, teus netos, eles serão um caminho de Reobote. Agora, se você está juntando dinheiro para deixar para filho, parabéns para você. Mas se você não é dizimista, você não é abençoado, me desculpa, querido, eu sou honesto.
você está abrindo um caminho para ele de sitinar, um caminho de briga, um caminho sempre de luta, porque ele não tem a bênção de Deus sobre a vida dele.